Existem clubes que vivem de momento e existem clubes que vivem de história. O Fluminense é um desses, um clube centenário, campeão, respeitado, que passou pelo fundo do poço, ouviu que tinha acabado e respondeu do jeito mais difícil possível, vencendo. Essa é a jornada de um gigante que foi dado como morto, que sofreu a humilhação do rebaixamento, mas que se agarrou à sua própria grandeza para escalar cada degrau de volta. É a história de como um clube que ensinou o Brasil a jogar futebol precisou reaprender a viver, para então finalmente conquistar a América. A história do Fluminense se confunde com a própria história do futebol no Brasil. Fundado em 1902 no Rio de Janeiro, ele não foi apenas um dos pioneiros. Ele foi um pilar, um clube que nasceu da aristocracia, mas que rapidamente se tornou a realeza da técnica, da tática e da elegância dentro de campo. O estádio de Laranjeiras, o primeiro de cimento da América Latina, não era apenas um campo, era um templo, um palco onde o futebol brasileiro ganhava forma, estilo e identidade. Como dizia uma manchete da época, Fluminense dita o estilo do futebol brasileiro. Era o time a ser visto, o padrão a ser seguido. Uma escola de futebol que formava não só jogadores, mas um jeito de jogar que encantaria o mundo. O Fluminense era a referência, a vanguarda, o berço do futebol arte que nos definiria como nação. Essa grandeza não ficou apenas no papel, ela foi traduzida em títulos e em lendas. A máquina tricolor dos anos 70, que levou o primeiro campeonato brasileiro em 1970, era poesia em movimento. Em 1984, um time inesquecível, liderado pelo casal 20, Assis e Washington, conquistou o Brasil novamente. E vieram mais brasileiros em 2010 e 2012, reafirmando sua força no cenário nacional. A Copa do Brasil de 2007, em uma campanha memorável, se juntou à galeria, ao lado dos históricos títulos do Rio São Paulo de 1957 e 1960. Nesses gramados, desfilaram ídolos eternos. Castilho, o goleiro santo, Tele Santana, o mestre, Rivelino, o patada atômica, o capitão, Dutri Carlos Alberto Torres, nomes que não vestiram apenas uma camisa, mas que defenderam uma filosofia de futebol. Uma manchete dos anos 70 resumia tudo. Fluminense encanta o Brasil com futebol refinado. Era a prova de que o clube não apenas vencia, ele inspirava, mas a história, assim como a vida, tem seus vales sombrios. E para o Fluminense, a década de 90 foi um mergulho na escuridão. O clube, que ditava o estilo, de repente, perdeu o rumo. Crises financeiras, gestões desastrosas e uma grave perda de protagonismo transformaram o gigante em uma sombra de si mesmo. O castelo de glórias começou a desmoronar, e o fundo do poço chegou. Em 1997, o impensável, o rebaixamento para a Série B. A dor foi imensa, mas o pior ainda estava por vir. No ano seguinte, em 1998, um novo golpe, ainda mais cruel. A queda para a Série C Código Fluminense, o berço do futebol, estava no ponto mais baixo de sua história. As manchetes eram duras, impiedosas. O gigante caiu. O Fluminense vive o fundo do poço. Para o torcedor, era humilhação máxima. Era ouvir piadas, ver o clube ser desrespeitado e carregar o peso de um risco real de desaparecimento. O silêncio nas Laranjeiras era ensurdecedor. O clube se reergueu da Série C, mas o abismo voltaria a se apresentar. O ano era 2009, uma campanha desastrosa no Campeonato Brasileiro. Parecia selar um novo rebaixamento, talvez o definitivo.
A matemática era cruel. Ao final do campeonato, o time tinha mais de 99% de chance de cair. Rodada após rodada, o fantasma da Série B assombrava cada jogo, cada minuto. Mas ali, contra todas as probabilidades, algo aconteceu. A torcida, que nunca abandonou, abraçou o time de uma forma visceral. Os jogadores, liderados por Fred, entenderam o peso da camisa que vestiam. Em uma arrancada heróica, o time de guerreiros nasceu. A fuga do rebaixamento foi confirmada na última rodada, em um dia que entrou para a história. Uma manchete resumiu o sentimento: milagre nas Laranjeiras. Não foi sorte, foi mais do que isso. A camisa pesou. O Fluminense se recusou a cair. Aquele time não salvou apenas um ano, ele salvou uma história e plantou a semente da reconstrução. A salvação de 2009 foi um alívio, mas a verdadeira virada começou nos bastidores. Longe dos holofotes, uma reconstrução silenciosa e invisível estava em andamento. Primeiro com a gestão de Peter Simpson e, posteriormente, consolidada por Mário Bittencourt. O clube entendeu que para voltar a ser gigante, precisava primeiro arrumar a casa. Foi um trabalho de formiga, controle financeiro rigoroso, pagamento de dívidas e uma gestão responsável que priorizava a sustentabilidade a longo prazo. E nesse processo, um tesouro foi redescoberto. Xerém, a base tricolor, que sempre revelou talentos, se tornou o ativo estratégico fundamental para o futuro do clube. Jovens como André, Martinelli e João Pedro não eram apenas promessas, eram o símbolo de um novo Fluminense, que se reconstruía de dentro para fora. Uma manchete discreta poderia resumir esse período. Fluminense arruma a casa longe dos holofotes. Era a fundação sólida que permitiria ao clube sonhar de novo. Com a casa em ordem, era hora de reencontrar a alma do clube em campo. E essa alma chegou com o nome Fernando Diniz. Mais do que um técnico, Diniz trouxe de volta uma identidade. Aquele futebol que estava na origem do Fluminense, propositivo, de posse de bola, de coragem para jogar e construir independentemente do adversário ou do placar. O dinizismo não era apenas um sistema tático, era uma filosofia que resgatava o DNA tricolor e, em campo, um elenco abraçou a ideia. A experiência de Fábio no gol, a segurança de Nino na zaga, a genialidade de Ganso no meio, a força incansável de André, a habilidade de Arias e os gols decisivos de Germancano. Esses jogadores se tornaram a personificação de um estilo de jogo que não apenas buscava vencer, mas buscava encantar. Em 2023, o Brasil parou para ver. E logo, o continente também. A manchete que um dia foi sobre o Brasil, agora ecoava pela América. Fluminense encanta a América jogando futebol. E então, o dia chegou. 4 de novembro de 2023. O palco, o Maracanã, a casa do Fluminense. O objetivo: a glória eterna. O título inédito da Copa Libertadores da América. O caminho até ali foi árduo, com adversários difíceis e momentos de pura tensão. A pressão de uma obsessão de décadas pesava sobre os ombros de cada jogador, de cada torcedor. Mas aquele time, construído sobre as cinzas do passado e forjado na coragem do presente, estava pronto. O apito final da prorrogação contra o Boca Juniors não foi apenas o fim de um jogo, foi o fim de uma espera, de uma angústia, de uma longa e dolorosa jornada. Foi a redenção. O grito preso na garganta de gerações de tricolores finalmente explodiu. A América, pela primeira vez, era pintada de verde, branco e grená. E a manchete, dessa vez, não seria esquecida. Seria eterna. O Fluminense é campeão da América. O Fluminense não é moda, não é acaso, não é momento, é história,
é resistência, é identidade, é a prova de que a grandeza de um clube não se mede apenas pelos troféus na estante, mas pela capacidade de se levantar depois da queda, de honrar seu passado e de construir um futuro em que se pode sonhar. Aquele gigante que muitos disseram ter morrido, que foi motivo de piada, que amargou o chão da terceira divisão. Ele nunca morreu. Ele só estava dormindo. E agora, ele acordou. Se você se emocionou com essa jornada, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias como essa. E me conta aqui nos comentários onde você estava e o que você sentiu no dia 4 de novembro de 2023. Um abraço e até a próxima.